Em maio de 2021, assumi deveres como líder de equipe de rega. Eu era responsável pela rega de 2 grupos de irmãos. E pouco depois, o líder arranjou para mim a rega de mais irmãos. Eu fiquei muito feliz quando ouvi essa notícia. Eu achava que, ao regar meus irmãos, eu ganharia muito esclarecimento, uma experiência mais rica e um entendimento de mais verdades. Se eu resolvesse os problemas que eles enfrentavam na entrada na vida, meus irmãos certamente diriam que eu era boa e alguém que entende a verdade, e eu poderia ser uma pilastra da casa de Deus. Me dediquei ao meu dever e participei de reuniões para comungar. E quando meus irmãos tinham dificuldades, eu buscava ajuda na palavra de Deus para eles. Depois de um tempo, meus irmãos procuravam minha comunhão quando tinham perguntas, e eu ficava muito feliz. Quando outros aceitaram a obra de Deus dos últimos dias, o número de pessoas na igreja foi aumentando. Um dia, numa reunião, soube que uma líder da igreja viria regar os recém-convertidos e verificar o meu trabalho. Se os irmãos tivessem problemas a resolver, eles também poderiam perguntar a ela. Ouvindo que uma líder estava chegando para me apoiar, não fiquei nada feliz. Essa líder tinha me regado no passado e tinha um bom calibre. Ela entendia mais do que eu e comungava bem a palavra de Deus. Para ela, era bem mais fácil resolver os problemas dos irmãos. E eu pensei, ela está vindo para ser minha parceira. Será que os irmãos vão me procurar com suas perguntas como costumavam fazer antes? Será que eles vão me deixar de lado e perguntar à minha líder? Então, quem vai me admirar no futuro? Minha boa imagem no coração dos irmãos será coisa do passado. Pensando nisso, eu não quis cooperar com a líder. Ao mesmo tempo, tive uma sensação de crise. Eu disse a mim mesma, não posso permitir isso. Devo preservar meu lugar no coração dos irmãos. Tenho que dizer aos irmãos que se precisar encontrar uma passagem na palavra de Deus ou outra ajuda, eles podem me procurar e eu poderei ajudá-los. A partir de então, quando ouvia que os irmãos estavam num estado ruim ou tinham dificuldades, eu corria para comungar com eles. Temia que minha líder chegasse primeiro. Também contatava os irmãos individualmente para perguntar se precisavam de ajuda. Eles diziam que, se tivessem alguma pergunta ou dúvida, poderiam pedir a minha ajuda. Pensei que assim, quando a líder os contatasse, os irmãos responderiam para ela que eu já os tinha ajudado. Mas as coisas não correram tão bem quanto eu tinha planejado. Eu carecia de aprofundamento em muitos problemas que eles traziam e não sabia resolvê-los. Mas não queria perguntar à líder. Pensei, se eu perguntar à líder, ela não vai achar que eu não entendo a verdade e não leio muito a palavra de Deus? Não pensará que não resolvo problemas? Se a líder resolver todos os problemas dos irmãos, eles não vão achar que sou incompetente e não consigo ajudar? Não quero mostrar que não consigo. Quero que meus irmãos saibam que consigo cumprir esse dever, para que continuem me procurando quando tiverem perguntas. Mas era difícil para mim ajudar meus irmãos por conta própria. Havia algumas coisas que eu não tinha experimentado e não sabia comungar. E às vezes eu levava vários dias para encontrar partes da palavra de Deus para resolver seus problemas. E quando outros irmãos vinham fazer perguntas, eu não tinha tempo para eles. Num piscar de olhos, passou um mês. E já que eu não conseguia ajudar meus irmãos a tempo, seus problemas ficaram sem solução e eles continuaram num estado ruim. Se eu tivesse falado com a líder sobre esses problemas que eu não entendia, podíamos ter consultado a palavra de Deus juntas. E os problemas deles teriam sido resolvidos rapidamente. Sim. Mas eu não fiz isso, pois só queria manter minha imagem no coração deles. Quando fiz isso, me senti um pouco culpada. Eu sabia que, se continuasse com isso, eu atrapalharia a entrada na vida dos meus irmãos e não cumpriria esse dever. Verdade. Um dia vi uma passagem nas palavras de Deus que revela a atitude incorreta das pessoas em relação ao seu dever. Vou ler para vocês. Certo.
Deveres são tarefas que Deus confia a pessoas, missões para que completem. Porém, certamente não é seu negócio pessoal, nem é um contrapeso para você se destacar da multidão. Alguns usam seus deveres para se engajar em seus negócios e para formar círculos. Alguns para satisfazer os seus próprios desejos. Alguns para preencher os vazios que sentem por dentro. E outros para satisfazer sua mentalidade de confiar na sorte, pensando que, se cumprirem seus deveres, terão uma porção na casa de Deus e no maravilhoso destino que Deus arranja para o homem. Tais atitudes em relação ao dever são incorretas. Elas causam repulsa a Deus e devem ser resolvidas com urgência. Amém. 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 Entendo, por meio da palavra de Deus, que o nosso dever é uma comissão dada por Deus, não uma questão pessoal. E que não devemos tratar nosso dever como um meio para ganhar a admiração dos outros. Nem devemos buscar status e reputação para que nos sigam. Devemos tratar nosso dever como uma obrigação e cumpri-lo como Deus exige. Amém. Correto. Mas qual era a minha atitude em relação ao meu dever? Eu cumpria meu dever para buscar fama e ganho, para satisfazer meus desejos. Queria que meus irmãos me admirassem, adorassem e me procurassem com seus problemas. Eu não era sincera com eles e, no fundo, não queria ajudá-los. Queria que tivessem uma boa impressão de mim, para que, quando conversassem sobre mim, dissessem que eu tinha ajudado e que eu era muito gentil e bondosa. Assim eu ficaria satisfeita. Usei meu dever para buscar fama, ganho e status, para ter um lugar no coração das pessoas. E para que procurassem a mim e deixassem Deus de lado. Eu estava administrando meu próprio negócio. Certo. Foi quando percebi que minha atitude em relação ao meu dever estava errada. Mesmo que conseguisse ajudar os irmãos, minha intenção não era cumprir bem o meu dever, o que nunca satisfaria a Deus. Verdade. Mais tarde, vi uma passagem em que Deus expõe anticristos que correspondia bem ao meu estado. Vou ler agora. Ok. Independentemente do contexto, não importa onde eles estão cumprindo os seus deveres. Os anticristos tentarão mostrar que não são fracos, mas que são sempre fortes, que estão cheios de confiança, nunca negativos. Eles nunca revelam seus verdadeiros pontos de vista ou suas atitudes reais em relação a Deus. No fundo, eles realmente acreditam que não há nada que não possam fazer? Eles realmente acreditam que não tem fraqueza, negatividade ou efusões de corrupção? De forma alguma. Eles são bons em fingir, são hábeis em ocultar. Eles gostam de mostrar às pessoas seus lados fortes e honráveis. Eles não querem que as pessoas vejam seus lados fracos e sombrios. Seu propósito é óbvio. Manter as aparências na frente dos outros. Proteger o lugar que tem no coração dessas pessoas. Eles acreditam que, se abrirem sobre sua negatividade e fraqueza, se revelarem seu lado rebelde e corrupto, isso será uma ameaça séria ao seu status e sua reputação. Isso não vale o esforço. Por isso, eles preferem manter sua fraqueza e rebeldia estritamente em segredo. Se em algum dia todos conseguirem enxergar seus lados fracos e rebeldes, eles continuarão fingindo. Eles acreditam que, se admitirem que têm um caráter corrupto, que são pessoas comuns, pequenas e insignificantes, eles perderão seu lugar no coração das pessoas. E desta maneira, seu fracasso será total e completo. Então, aconteça o que acontecer, eles não podem se abrir para as pessoas. Não importa o que aconteça, eles não podem dar seu poder e status a outra pessoa. Em vez disso, competem ao máximo e nunca desistirão. Amém. 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 Depois de ler essa passagem, entendi que os anticristos gostam de status. A fim de manter sua boa imagem no coração das pessoas, eles nunca falarão de suas dificuldades, temendo que todos vejam suas deficiências. Mesmo quando têm dificuldades em seu dever, eles fingem. Para que os outros os vejam como onipotentes e como alguém que entende a verdade.
Esse era o meu estado. Mesmo quando não conseguia resolver os problemas dos meus irmãos, eu não pedia ajuda a ninguém. Eu queria manter uma boa imagem no coração das pessoas para fazer meus irmãos pensarem que não tenho falhas nem deficiências e poder ajudá-los a resolver seus problemas para que não precisassem perguntar a mais ninguém. Eu também temia que a nossa líder os ajudasse, o que levaria à perda da minha posição e imagem no coração deles. A fim de manter minha posição, eu fingia ser capaz de resolver problemas que não conseguia. Decidi passar muito tempo pesquisando em vez de buscar com a líder. Com isso, fui ineficiente no meu dever e impedi a entrada na vida dos meus irmãos. Vi que meu caráter corrupto era sério e que eu era uma hipócrita. Pensei na Era da Graça, como os fariseus eram humildes e tolerantes por fora. Eles oravam com frequência nas esquinas ou explicavam as escrituras para os outros. Tinham uma imagem boa no coração das pessoas. Mas em seu interior, eram hipócritas, arrogantes, malignos. Não tinham obediência nem temor de Deus. E o que faziam era não obedecer à palavra de Deus. Em vez disso, enganavam as pessoas com um comportamento bom e criavam ilusões para que os outros os adorassem e admirassem. Eu vi que eu era tão hipócrita quanto os fariseus e que estava na senda dos anticristos resistindo a Deus. Mas então, vi uma passagem na palavra de Deus. A essência do comportamento dos anticristos é usar o tempo todo vários meios e métodos para alcançar seu objetivo de ter status, de conquistar as pessoas e fazer com que elas os sigam e venerem. É possível que no fundo do coração não queiram competir com Deus pela humanidade, mas uma coisa é certa. Mesmo quando não disputam com Deus pelos humanos, ainda continuam a desejar status e poder entre os homens. Ainda que um dia cheguem a perceber que disputam com Deus por status e se controlem, continuam a empregar outros métodos para alcançar status na igreja, acreditando que ganharão legitimidade obtendo a aprovação e o consentimento dos outros. Em resumo, tudo o que os anticristos fazem parece ser um desempenho fiel do dever, como se eles realmente seguissem a Deus. Mas a sua ambição por controlar as pessoas e por ganhar status e poder entre elas nunca mudará. Não importa o que Deus diga ou faça, e não importa o que Ele peça às pessoas. Eles não fazem o que devem fazer, nem cumprem seus deveres de uma forma que condiga com suas palavras e exigências. Nem desistem de sua busca por poder e status como resultado de entender suas declarações e a verdade. Do começo ao fim, sua ambição os consome, controla e dirige seu comportamento e pensamento e determina a senda que trilham. Esse é o epítome de um anticristo. O que é destacado aqui? Alguns perguntam, os anticristos não são aqueles que competem com Deus pelas pessoas que não o reconhecem? Talvez reconheçam Deus. Talvez reconheçam e creiam genuinamente em sua existência. E estejam dispostos a segui-lo e a buscar a verdade. Mas uma coisa nunca mudará. Eles nunca renunciarão à sua ambição por poder e status. Nem desistirão de sua busca dessas coisas devido a seus ambientes ou à atitude de Deus em relação a eles. Essas são as características dos anticristos. Amém. Amém. Deus diz que os anticristos buscam fama e status para que as pessoas o sigam e para alcançar sua ambição de controlar e possuir as pessoas. Eles competem com Deus para possuir pessoas. Essa era exatamente a senda que eu estava trilhando. Eu acreditava em Deus e queria amá-lo. E também sabia que Deus é soberano sobre todas as coisas e está acima de tudo. Ele é o Criador e nós devemos adorá-lo. Não competir com ele por status e pessoas. Correto.
Mas eu queria que as pessoas me admirassem e adorassem por meio do meu dever. Queria ganhar um lugar no coração das pessoas. Isso não era competir com Deus por seus escolhidos? Quando as pessoas me adoram, elas não têm um lugar para Deus em seu coração. E quando têm problemas, em vez de orar e confiar em Deus, elas procuram a mim. Eu tinha trazido as pessoas para diante de mim e estava trilhando a senda do anticristo. Pensei nos pastores e presbíteros no mundo religioso, em como, embora preguem o evangelho, interpretem a Bíblia, deem bênçãos e façam umas boas ações, seu propósito com tudo isso é fazer com que os crentes os admirem e os sigam. Sempre que os crentes têm perguntas, eles procuram os pastores e aceitam sua orientação. Mesmo quando ouvem da vinda do Senhor e querem buscar e investigar, eles buscam o consentimento do pastor. Isso não faz as pessoas tratá-los como Deus? Esses líderes religiosos exercem um controle firme sobre as pessoas. Eles não têm lugar para Deus em seu coração e são abertamente hostis a Deus. Certo. Eu era igual. Eu queria que meus irmãos me seguissem. Não queria uma parceira. E queria seduzi-los e ganhar status entre eles. Eu lhes dizia que poderiam me procurar com qualquer problema e eu os ajudaria. Isso não significa que eu também queria controlá-los. Na verdade, eu tinha me convertido havia pouco tempo e tinha pouca experiência. Eu carecia de percepção dos estados e problemas dos meus irmãos. Sozinha eu não podia ajudá-los direito. Mas mesmo assim, e não pedi ajuda à líder. Eu era muito arrogante e insensata. Só então percebi que o que eu tinha exposto e como eu me comportava era igual ao anticristo. Sua comunhão mostra como é séria a essência desse problema. Buscar admiração no nosso dever e querer ter um lugar no coração das pessoas é lutar com Deus por pessoas, algo que ofende seriamente o caráter de Deus. Sim. No passado, quando conversávamos sobre anticristos nas reuniões, isso sempre me deixava nervosa porque eu temia me tornar um anticristo. Mas também achava que só líderes de alto nível podiam se tornar anticristos. E que, como líder de equipe sem status alto, eu não trilharia essa senda. Mas percebi que essa opinião era equivocada. Eu nunca teria descoberto isso sem o julgamento da palavra de Deus e poderia ter cometido mais males e ser rejeitada e eliminada por Deus como os fariseus. Certo. Agradeci a Deus por me esclarecer e guiar para perceber isso. E soube que devia me arrepender, deixar de buscar fama, ganho e status e cumprir o meu dever de acordo com as exigências de Deus. Amém. Mais tarde li outra passagem das palavras de Deus. Que tal assistirmos ao vídeo juntas? Ok. Deus Todo-Poderoso diz: o que Deus exige das pessoas não é a capacidade de completar certo número de tarefas ou realizar grandes empreendimentos quaisquer. Ele nem precisa que elas sejam pioneiras em quaisquer grandes empreendimentos. O que Deus quer é que as pessoas sejam capazes de fazer tudo o que puderem de maneira realista e viver em concordância com suas palavras. Deus não precisa que você seja incrível ou honrado, nem precisa que produza quaisquer milagres, nem quer ver surpresas agradáveis em você. Ele não precisa de tais coisas. Tudo de que Deus precisa é que você pratique resolutamente de acordo com as palavras dele. Quando você ouvir as palavras de Deus, faça o que você entendeu, execute o que compreendeu, lembre-se daquilo que viu, e então, quando chegar a hora certa, pratique como Deus diz, para que as palavras de Deus se tornem o que você vive e se tornem a sua vida. Dessa forma, Deus ficará satisfeito. Você está sempre buscando grandeza, nobreza e dignidade. Sempre busca a exaltação. Como Deus se sente quando vê isso? Ele detesta e não quer considerar isso. Quanto mais você busca coisas como grandeza, nobreza, ser superior aos outros, distinto, proeminente e digno de nota, mais Deus acha você repugnante.
Se você não refletir sobre si mesmo e não se arrepender, Deus o desprezará e abandonará. Garanta que você não seja alguém que Deus considera repugnante. Seja uma pessoa que Deus ama. Como então pode-se alcançar o amor de Deus? Recebendo a verdade com os pés no chão, permanecendo na posição de um ser criado, confiando firmemente na palavra de Deus para ser uma pessoa honesta e cumprindo seus deveres e vivendo à semelhança de um verdadeiro humano. Isso basta. Garanta que você não tenha ambição e não entretenha sonhos vãos. Não busque fama, ganhos, status ou destacar-se na multidão. Ademais, não tente ser uma pessoa de grandeza ou sobre-humana, que é superior entre os homens e faz os outros adorá-la. Esse é o desejo da humanidade corrupta e é a senda de Satanás. Deus não salva seres criados como esses. Se algumas pessoas ainda buscam fama, ganhos e status e se recusam a se arrepender, não há cura para elas. E só existe um desfecho para elas: a eliminação. Hoje, se você for rápido em reverter curso e praticar arrependimento, ainda haverá tempo. Mas quando vier o dia e a obra de Deus terminar e os desastres sobrevierem, todos aqueles que buscam fama, ganhos e status e se recusam a se arrepender serão eliminados. Todos vocês devem ter clareza sobre que tipo de pessoa a obra de Deus salva e qual é o significado de sua salvação do homem. É para que o homem venha para diante de Deus para ouvir as palavras de Deus, para agir e viver conforme Deus diz e ordena. Não para agir e viver de acordo com as intenções pessoais ou a lógica de Satanás. Se você não aceita as palavras de Deus e ainda vive segundo as filosofias de Satanás e segundo os caracteres de Satanás e se recusa a se arrepender, você não é o tipo de pessoa que é salvo por Deus. Quando você segue a Deus, você foi, é claro, escolhido por Deus também. Qual então é o significado de Deus escolher você? É para transformá-lo em alguém que confia em Deus, que segue a Deus de verdade, que consegue renunciar a tudo por Deus e que é capaz de seguir o caminho de Deus. Alguém que deixou de lado a lógica de Satanás, que se livrou de seu caráter satânico e não vive sob um caráter corrupto. Se você segue a Deus e cumpre um dever na casa de Deus, mas se coloca contra Deus em cada aspecto, e em cada aspecto não age nem vive de acordo com suas palavras, você pode ser aprovado por Deus? De forma alguma. O que quero dizer com isso? Na verdade, cumprir um dever não é difícil. Tampouco é difícil fazê-lo com devoção e à altura de um padrão aceitável. Você não precisa sacrificar sua vida ou fazer algo problemático. Deve apenas seguir as palavras e instruções de Deus com honestidade e firmeza, sem acrescentar suas ideias ou conduzir uma operação própria. Deve seguir a senda certa. Se as pessoas conseguem fazer isso, elas basicamente têm uma semelhança humana. Quando elas tiverem obediência verdadeira a Deus e se tornarem pessoas honestas, elas possuirão uma semelhança de um ser humano. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram sua vontade. Hoje Deus expressou muitas palavras para salvar as pessoas, na esperança de que ouçamos e pratiquemos suas palavras. Assumamos nosso lugar como seres criados, cumpramos nosso dever de acordo com sua vontade e palavras. Livremo-nos de todo o caráter corrupto e sejamos salvos. Exatamente. Devemos ter as intenções corretas no nosso dever e não nos empenhar em empreendimentos pessoais para manter status e reputação. Em vez disso, devemos buscar diligentemente a verdade e cumprir nosso dever como seres criados. Graças à orientação da palavra de Deus, encontrei uma senda de prática. Graças a Deus.
Vários dias depois, uma irmã falou comigo sobre as dificuldades dela e disse que precisava de ajuda. O problema era um pouco difícil para mim. Eu não sabia como resolver. Mas percebi também que não devia me comportar como antes e me recusar a cooperar com minha líder para provar minha competência. Então perguntei à minha líder sobre esse problema. Eu disse: não consigo resolver esse problema. Você pode me ajudar? A líder encontrou partes apropriadas da palavra de Deus e as enviou para mim. E juntas resolvemos o problema da irmã. Isso é Graças a Deus. maravilhoso. Depois disso, sempre que eu tinha algum problema, eu buscava com a minha líder e cooperava com ela. E não fazia mais as coisas sozinha, como antes. Sinto que a minha atitude ao ajudar meus irmãos não está mais como antes. No passado, eu fazia isso para proteger a minha imagem e reputação e nunca perguntava nada à minha líder. Eu temia que ela resolveria o problema e que ninguém me admiraria. Agora, não penso mais em se eles me admiram ou não. Em vez disso, penso em como resolver melhor os problemas dos meus irmãos e cooperar ativamente com a minha líder. Praticar desse jeito me deixa muito à vontade. Graças a Deus.